Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de LDB, simulado da LDB, o primeiro que a gente está fazendo. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei lá no canal e também nos comentários aqui um Google Formulários, onde você entra e você vai responder as questões de LDB. São 20 questões. Então, se você não respondeu ainda, para o vídeo, vai lá e responde. Se você quiser continuar assistindo o vídeo, você pode continuar porque eu vou explicar questão por questão. E LDB cai sempre nos concursos e processos seletivos. 2, 3 questões sempre aparece. Gente, e você saber 2, 3 questões é importantíssimo para a sua classificação, para você conseguir os seus objetivos. E eu vou falar mais, é um tema constante aí nas provas. E o que acontece, gente? Quanto mais questões você faz, mais você aprende. Vou dar um exemplo. Acabei de conversar com um pessoal e ele falou assim: professor, eu vi na sua aula uma questão igual a que caiu na prova. Claro que não era igualzinha, mas era a mesma ideia, só mudou um pouco ali o jeito da questão. E legislação é assim, gente, não tem muito o que inventar. As bancas não tem muito o que inventar ali, porque a lei, né, raramente as mudanças não ocorrem aí todo ano. Então, quando você estudar essas 20 questões, você já vai ter adquirido aí um bom conhecimento sobre o tema LDB. Gente, se puder, curta, compartilhe o vídeo. Eu vou deixar aqui também um link para quem quiser contribuir, tá? Ah, professor, eu não posso contribuir, não tem problema, gente. Mas se você puder, ajuda o trabalho, ajuda o canal, ajuda a gente a produzir cada vez mais vídeos. Então vamos lá, simulando questões LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Eu começo aqui com uma da VUNESP, da Banca VUNESP. Foi recente, né? Processo seletivo de Ilhabela. Diz lá, Marisa participou de um encontro de educadores cuja finalidade consistiu em debater a função social da escola. O debate iniciou tendo como referência o artigo 1 da LDBEM, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É assim mesmo, aparece às vezes como LDBEM, né? LDBEM aqui. Lei 939496. Segundo esse artigo, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, ou seja, em tudo, né? Parágrafo 2. A educação escolar deverá vincular-se. É um complete. Então, o parágrafo 2 diz: a educação escolar deverá vincular-se, aí coloca aqui A, ao mundo do trabalho e à prática social, B, ao mercado de trabalho e à prática da cidadania, C, as competências para o trabalho e as novas tecnologias, D, a formação geral do educando e ao mercado de trabalho, e E, as necessidades das empresas e as necessidades da sociedade. Gente, aqui, né, a gente descarta essa necessidade das empresas, porque a educação é mais ampla que isso, tá? Formação geral do educando e o mercado de trabalho, aqui a palavra mercado de trabalho, ela não costuma aparecer na lei brasileira, tá? Parece o mundo do trabalho, agora mercado do trabalho não. E aqui, ó, já vimos mercado do trabalho, práticas da cidadania, ok? As competências para o trabalho e as novas tecnologias, é até uma redação bonita, mas não é a redação do parágrafo 2. Qual é a alternativa? A letra A, ao mundo do trabalho e à prática social. Gabarito letra A, olha aqui, ó. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Gabarito letra A. Quando você faz uma questão dessa, você já vai gravando melhor aí para as provas, tá? Olha aqui, ó, VUNESP Ilhabela, de novo, ó, LDB. CIDA, PEB 1, em uma escola do município de Ilhabela, foi questionada por um estagiário sobre os princípios que fundamentam o ensino no Brasil. Para responder tal questionamento, ela tomou por base o artigo 3 da Lei Federal 9394, LDB, pois nele está disposto que o ensino no Brasil será ministrado com base em alguns princípios, entre os quais, gente, uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, a banca VUNESP adora princípios. Olha aqui uma questão sobre princípios. Quando você vê na lei falando sobre princípios, você arregala o olho porque vai cair questão. Tá? Então, princípio é importante.
A. Libertação das classes oprimidas. B. Gestão democrática do ensino público. C. Gestão democrática dos ensinos público e privado. D. Atendimento preferencial às camadas mais pobres da população. E E. Transmissão de conteúdos adaptando-os aos diferentes tipos de aluno. E aí, gente, qual um desses aqui é um princípio da nossa lei de diretrizes e bases? A libertação das classes oprimidas? Não, né, gente? Isso aqui não está colocada lá como princípio dessa forma aqui, tá? Gestão democrática dos ensinos público e privado? Não, na nossa lei diz gestão democrática do ensino público. Portanto, né, ó, o princípio aqui, letra B de bola, é o nosso gabarito, gente. Ensino privado não tem obrigação de ter gestão democrática. Atendimento preferencial às camadas mais pobres, não. A nossa educação é para todos. Não é só para os mais pobres, mais ricos, não. É para todos. Então, esse preferencial aqui, né, e essa redação camadas mais pobres da população também não está lá nos princípios. E transmissão de conteúdos adaptando-os aos diferentes tipos de alunos também não está lá nos princípios, não é isso. Então, gabarito letra B de bola. Olha aqui, ó. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e na legislação dos sistemas de ensino. A banca tenta sempre colocar aqui, ó, gestão democrática no ensino privado. A VUNESP já fez isso mais de uma vez e não é, tá? É o público só. Gabarito letra B, tranquilo também essa questão. Questão 3 e 4, ó, duas questões numa mesma prova, que dessa vez da banca direta concurso sobre LDB. Veja como é importante, essa prova foi em Araçariguama, o portal do interior, né, ali na Castelo Branco. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, ensino fundamental do médio, deve ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigidas pelas características regionais e locais da sociedade, cultura, economia e dos educandos. Leia o parágrafo 4 e assinale a alternativa incorreta, gente. Aqui a banca, né, ela fez toda uma história ali, né, tá, falou do artigo e jogou um incorreto aqui. Se você não prestou atenção no incorreta, você erra essa questão. Está? Então nós queremos achar a incorreta. Olha o detalhe, né? O incorreta não está nem em letra maiúscula, nem grifado. Então, às vezes, gente, isso já aconteceu comigo. Você lê aqui correta, de tão... Seu cérebro passa aqui, ó, lê a alternativa correta. Então, é incorreta. O que eu aconselho? Grifa. Coloca aqui, estou procurando a incorreta. Parágrafo 4. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, europeias, africanas ou asiáticas. Qual que é a incorreta aqui, gente? Letra D de dado, asiáticas. A questão é fácil. O negócio aqui é isso aqui, porque muita gente pode distrair e errar. Então, leia com atenção. Eu falo isso porque às vezes eu faço prova e eu cometo esse erro, tá, gente? Então, sempre que quando eu estou muito acelerado, que eu quero fazer a prova com muita pressa, eu acabo errando. Então, o ideal é fazer a prova com calma, aproveitar bastante o tempo, né? E aqui no caso seria a incorreta asiáticas. Para você não errar, tá, gente? Gabarito letra D. Olha aqui, ó, o ensino da história, parágrafo 4. Do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Não tem asiática aqui, certo? Então, asiática é a alternativa incorreta. Veja que é uma banca que utiliza aqui, né? É diferente da VUNESP, 4 alternativas. Tá? A VUNESP sempre utiliza 5 alternativas. Então, gabarito, letra D, questão tranquila. Vamos para a direta de novo aqui, ó, de Araçariguama. Leia o artigo 27, marque V para verdadeiro e falso
e F para falso e assinale a alternativa. Agora ele quer a correta, gente, ó. Tá vendo? Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Então vamos lá. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho e promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas formais. Então vamos lá, gente, ó. A difusão de valores fundamentais, interesse social, direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, está correto de acordo com o artigo 27, aqui seria verdadeiro. Está certinho, é exatamente a redação que está lá no artigo 27, como diretriz, tá? Diretrizes é outra coisa importante, que quando você estuda a legislação tem que estar muito atento também. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Também está verdadeiro. Ó, se esse está verdadeiro, nós já eliminaríamos a primeira e a segunda. Ficaremos aqui com a C e a D. Orientação para o trabalho. Também é verdadeiro, é uma das diretrizes, está ok. Aí verdadeiro, a gente já saberia que a única que tem 3 verdadeiros seria a D, né? Agora, o erro na última aqui, ó, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais, gente, ó. Ele excluiu uma palavrinha, que é o não, tá? E aí, por isso, essa é F, por isso é letra D de dado. Olha aqui, ó, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Olha o detalhe, hein, gente? A banca tirou só uma letra. E normalmente, gente, provas de legislação são assim. Por quê? O cara vai lá, dá um copia e cola, copia a lei, muda uma letrinha ali, tira uma letra, altera uma letra, troca um número e aí já tem uma questão, né, pronta ali. Então é muito fácil fazer questões de legislação, né? Então, porque você troca, tira uma palavrinha aqui, então precisa estar muito atento nesse caso aqui, ó. Outra dica dessa questão, né? Vocês perceberam uma coisa? Ó, todas as alternativas têm um falso. Então, você já de cara já teria que descobrir aqui que nem todas são verdadeiras. Por quê? Se todas têm uma falsa, é porque tem uma falsa, certo? A não ser que a questão estivesse errada e seria anulada. Então, você vai falar, puxa, mas eu estou lendo aqui, acho que todas são verdadeiras, porque eu lembro da redação. Porque você está lendo aqui, às vezes o seu cérebro te engana e você nem viu que não está o não aqui, né? Você está tão acostumado com as frases lá que você leu e parece tão certinho, mas está faltando só um não aqui. Aí você fala, nossa, mas parece que está tudo certo. Aí você já tem uma dica da própria questão aqui, ó. Pelo menos uma está errada, que você tem que achar o erro, tá? Então, muita atenção nisso. 4, gabarito letra D, de dado. Vamos lá, gente, continuando aqui, ó, coloquei aqui também a lei, né, para você acompanhar aí os incisos aqui das diretrizes, ó, a 1, a 2, a 3 e a 4, tá ok? Importante aí você acompanhar. Ó, Vonesp, de novo, ó, foi em 2021 a prova, agora, Ilhabela. A gestão, prova, processo seletivo, a gestão democrática, e aqui, né, gente, Ilhabela, né? Quem não quer trabalhar em Ilhabela? Super bom lá, o salário também é bom, né? E o lugar maravilhoso, diga-se de passagem. A gestão democrática é um dos temas mais discutidos entre os educadores. A respeito desse tema, o artigo 14 da Lei Federal número 939496, LDBEM, dispõe que a participação da comunidade escolar e local na gestão democrática do ensino público na educação básica dar-se-á em é um complete, né, gente? Ou equivalentes. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna presente no texto. A. Conselhos escolares. B. Conselho de classe. C. Conselho pedagógico. D. Reuniões pedagógicas. Ou E. Conselho administrativo. Uma questão clássica também, que a Unesp adora falar sobre gestão democrática.
toda vez que você for fazer um concurso da VUNESP, você tem que estar muito atento no edital, nas questões que falam sobre gestão democrática. A LDB, Constituição, ECA, tudo que tocar ali em gestão democrática, né, você tem que estar atento, porque a VUNESP gosta muito desse tema. Então, como é que se dará a participação da comunidade escolar? Através dos conselhos escolares, do conselho de classe, conselho pedagógico, reuniões pedagógicas, conselho administrativo. Resposta gabarito, letra A. Conselhos escolares, né? Dar-se-á em conselhos escolares ou equivalentes. Opa, é isso mesmo, tá? Gabarito, letra A, né? Tá aqui, ó. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Ó, novamente os princípios aqui. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, né? E aí dá-se-á em conselhos escolares ou equivalentes, gabarito, letra A de amor, tá bom, gente? Então, tranquilo também, uma questão que versa aí sobre a gestão democrática, tema que a VUNESP adora de paixão. Então, gabarito, letra A. 6. VUNESP Ilhabela, a escola, de novo, ó, olha quantas questões de LDB caíram no processo seletivo de Ilhabela. 4 questões até o momento. É muito. Se você acertasse as 4, já é uma diferença enorme aí. A escola historicamente construída pela humanidade foi ampliando seu papel, acumulando tanto o papel de sociabilizar e multiplicar os saberes científicos, quanto assumindo a formação para exercício da cidadania e inserção dos indivíduos ao mercado de trabalho. Assim, a escola tornou-se um ambiente cujo objetivo é a formação de pessoas. Nesse sentido, a LDB, Lei Federal número 939496, no seu artigo 2, dispõe que a educação, dever da família e do Estado, tem, entre outros, entre suas finalidades, né? A oferta de padrões mínimos de qualidade de ensino a todos os educandos, a acessibilidade da educação técnico-profissional a todos os educandos, o aprimoramento das habilidades e competências do educando, o desenvolvimento do autoconhecimento do educando e o pleno desenvolvimento do educando. Gente, aqui está falando do artigo 2, do segundo artigo da LDB, que tem aquela frase que eu falo que é clássica, né? Que aparece demais. A educação, dever da família e do Estado, tem entre suas finalidades o pleno desenvolvimento do educando. Letra E, de exato, tá, gente? Então, vocês viram? Caiu o artigo 1, caiu o artigo 2, e aqui, ó, por quê, gente? O artigo 1, o artigo 2 é aquilo que eu falo que é o espírito da lei, tá? Aquele onde ali está a essência do que é aquela lei, o que ela defende, né? Como que ela, vamos dizer assim, a alma dela. E aí, aqui, ó, né? Gabarito, letra E, pleno desenvolvimento do educando. Olha aqui, ó, artigo 2, a educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Gabarito, letra E, de exato. 7, da banca Omni, uma banca que não é tão conhecida assim, que fez agora o concurso aí de Araçoiaba da Serra, tá? Então, Lei 9394. Por que eu estou trazendo diferentes bancas, gente? Para vocês verem como que as perguntas vão aparecendo e como muitas, né, acabam até sendo repetidas, tá? Então, vamos lá. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, destaca que os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Cai demais essa questão de várias bancas, eu já vi. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira. Aonde? Quais são as disciplinas que abordam
especialmente esses temas. E a lei está lá na lei, né? Está na lei escrito. E aí ele coloca aqui na alternativa A, em especial nas áreas de língua portuguesa e de literatura e histórias brasileiras, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e histórias brasileiras, em especial na área de educação artística e história brasileira, exceto nas áreas de matemática, ciências e educação física. Então, gente, isso aqui é uma coisa que você tem que saber, porque também cai demais. Essa questão se repete, aparece, a Vunesp gosta dessa questão, as bancas gostam dessa questão, e aqui você não pode bobear, e você tem que saber que é gabarito letra B, em especial nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. Isso você tem que gravar na sua cabeça, porque essa questão é recorrente aí nas bancas, tá? Gabarito letra B, olha aqui, ó. Coloquei o parágrafo 26A aqui, ó. Os estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino público privado torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Veja, aqui é nos públicos e privados. Atenção também nisso aqui, ó. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África, dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Então, atenção nesse 26A, que aparece demais aí nas provas. E olha aqui, ó, parágrafo 2, que tem a nossa resposta aqui. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. Gabarito letra B. Veja aqui, ó. Letra B, tranquilo. Olha só aqui, ó. Exceto, não pode ser exceto, por quê? Porque em todos, olha aqui, ó. Todos, de todo o currículo escolar, mas em especial nessas áreas aqui, tá ok? 8, questão da Omni também, 2021, Araçoiaba da Serra. De acordo com a Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Artigo 1, parágrafo 2. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, ao entorno social e à comunidade, ao contexto socioeconômico e à cultura local, ao universo social e cultural. Professor, caiu uma questão parecida, caiu, lembra? Nós já vimos aqui artigo 1, parágrafo 2, ao mundo do trabalho e à prática social. Olha a banca, é outra banca, e a questão é quase igual, né? Gabarito letra A, ao mundo do trabalho e à prática social. Nós já vimos uma questão parecida, tá vendo, gente? Por isso que eu falo, faça questões, aqui ó, gabarito letra A. Aqui o artigo 1, né? E aqui, ó, educação escolar, parágrafo 2, deverá se vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Igual, gente, muito parecida com aquela questão que caiu, mudou só as alternativas, né? Lembra? Aqui colocaram universo social, contexto socioeconômico, entorno social, mas olha aí, a mesma questão. Vamos para 9, outra banca aqui, Publiconsult 2021, Capela do Alto, com o processo seletivo, né, de Capela do Alto. Os sistemas municipais de ensino compreende, aí colocou aqui 1, 2 e 3, as instituições de ensino fundamental, média e educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Veja que estamos falando de sistemas municipais. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada ou os órgãos municipais de educação. O que diz lá, né, o artigo 18 com relação ao município? Está correto 1, 2 e 3? 1 e 2 apenas, 1 e 3 apenas, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então, gente, está correto 1, está correto 2, está correto 3. Professor, gabarito letra D. Tem certeza, professor? Tenho certeza. Consulta lá no artigo 18. Agora, a dúvida, gente, que muita gente tem é aqui, ó. Mas o município cuida do ensino médio? Gente, o município pode cuidar do ensino médio? Pode.
né? Desde que ele atenda aí a educação infantil, ensino fundamental, ele pode. Eu, por exemplo, sou diretor de escola numa cidade que o ensino médio é todo municipalizado, como é Santana de Parnaíba. E os sistemas municipais compõem sim o fundamental, médio, educação infantil, mantidas pelo poder público municipal, e também a educação infantil, as da iniciativa privada, inclusive a supervisão, né, feita pelo município, e os órgãos municipais de educação está correto a 1, a 2 e a 3. Isso é o que está no artigo 18. Colocarei aqui, ó. Artigo 18, sistemas municipais de ensino compreendem exatamente o que a gente acabou de ver. Gabarito letra D. Olha aqui o ensino, ó médio aqui, ó, tá? Então, gente, tranquilo, né? Resposta. Vamos lá para número 10 e 11. Olha aqui, ó. VUNESP Sorocaba. Olha aqui, 2020. Duas questões, olha aqui, sobre LDB. Duas questões. Em tempos de crises, como a da pandemia da Covid-19, em que a educação passou a se organizar de forma remota, muitas famílias ponderam retirar seus filhos da escola. No entanto, de acordo com a legislação vigente, a educação básica é obrigatória na seguinte faixa etária. Professor, não acredito que perguntou isso. Perguntou. Olha aqui, ó, quando eu falo que as bancas gostam de questões com números, né? 4 aos 16 anos de idade, sendo dever da família e do Estado a oferta do ensino gratuito. B, dos 5 aos 17 anos de idade, sendo dever do Estado a oferta do ensino gratuito ou privado. C, dos 4 aos 17 anos de idade, sendo dever do Estado a oferta de ensino gratuito. D, dos 6 aos 16 anos de idade, sendo dever da família e da matrícula na educação especial. E dos 5 aos 17 anos de idade, sendo dever do Estado a matrícula de permanência até o ensino superior. Gente, quem assiste minhas aulas não pode errar essa questão. Olha só, gente, quando que é obrigatório, que eu sempre falo, a questão da educação? Na pré-escola, aos 4 anos de idade. Então, você já eliminava essa, já eliminava essa, já eliminava essa. 4 anos de idade, tem que matricular. Gente, tem permanência até o ensino superior? Não. Tem aqui, ó, matrícula na educação especial? Não. Certo? A oferta do ensino gratuito ou privado? Opa, peraí, né? Aqui também não, já eliminamos aqui por causa do 5. Aí vamos ver aqui, ó, como com a A e com a C. É dos 4 aos 16 anos de idade? Não, é dos 4 aos 17 anos de idade, sendo do Estado, sendo dever do Estado a oferta do ensino gratuito. Letra C de casa. Olha aqui, ó, gabarito letra C. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Esse tipo de questão você não pode errar de jeito nenhum, tá bom? De jeito nenhum. Tem que lembrar disso aqui. Não pode errar uma questão dessa. 11. Em relação à organização da educação nacional, os municípios incumbir-se-ão de oferecer educação. A. Ó, de novo falando da incumbência dos municípios e da educação. O que o município tem que fazer? A. Gratuita de educação infantil ou ensino médio, desde que respeitada a idade e as séries dos alunos públicos, alvo de cada modalidade de ensino e garantindo acesso a todos os níveis. B. Pública de igualdade para todos os alunos com idade para a educação básica, com prioridade para a educação infantil em creches pré-escolas e facultativo para o ensino fundamental. Ensino fundamental é obrigatório. A gente já eliminava de cara essa aqui. Eu vou falar porque que eu eliminava a A também, mas calma lá. Em todos os níveis, etapas e modalidades do ensino, respeitadas a demanda por matrícula em prioridade para o ensino fundamental, sendo a educação infantil na rede conveniada? Não, a lei não fala isso, tá? A lei não fala que a educação infantil tem que ser na rede conveniada. D. Infantil e creche pré-escola e prioritariamente o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, desde que atendidas plenamente às necessidades da área de competência. Opa! E. Infantil e ensino fundamental como prioridade para matrícula em escola próxima à residência do aluno, oferta de transporte gratuito quando o aluno residir a 2 km da escola. Isso aqui não é falado na LDB, tá, gente? A letra E está fora. Gente, aqui nós temos a questão número 11, né? Uma
o que diz a lei, né, dos municípios. O que o município deve oferecer? Então, infantil, em creche pré-escola, aí vamos parar aqui para pensar, existe pré-escola e creche estadual? Não, né? Isso é responsabilidade do município. E prioritariamente, ou seja, o município deve priorizar o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, desde que atendidas plenamente as áreas de competência, certo? Então, o município pode sim atuar no ensino médio, mas ele deve priorizar, né, o ensino fundamental, atendimento na pré-escola que é obrigatório, e aí sim, atendeu, ele pode. É exatamente o que diz a lei. Ah, professor, mas aqui está falando gratuita da educação infantil ao ensino médio, né, desde que respeitados a série dos alunos, público-alvo de cada modalidade de ensino e garantido acesso a todos os níveis. A lei não diz isso aqui, né? O município pode atuar, tá lá, mas eu vi naquela questão lá que falou do ensino médio, certo? Você viu lá, exatamente. Mas, né, a lei aqui, nesse caso aqui, ó, nós estamos falando da lei da 9394, certo? E neste caso aqui, ó, quando ele fala incumber-se-ão de oferecer educação, é exatamente essa redação aqui. Infantil e creche pré-escola e prioritariamente o ensino fundamental. Tá? Diferente, aqui gabarito letra D. Olha aqui, ó. Os municípios incumber-se-ão de oferecer educação infantil em creche pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos percentuais acima do vinculado, né? Então, é exatamente aqui o que está na letra D. Professor, mas aquela lá falava de... Vamos voltar naquela questão que falava aqui, ó. Aqui, gente, está falando do artigo 18. É importante que as pessoas entendam, quando você responde de acordo com a lei. Aqui está falando do artigo 18. E o artigo 18 coloca aqui, ó, instituições que faz parte do sistema municipal. E aqui a pergunta é, né? A pergunta aqui é em relação à organização nacional, os municípios incumber-se-ão de oferecer educação, aí sim, creche, pré-escola, ensino fundamental, e é essa a redação que está. Viu, gente? Muita gente acaba, eu coloquei elas ali pertinho, justamente para fazer esse comentário. Então, cuidado, né? Porque aqui está falando do artigo 11, né? E ali é o artigo 18, tá? Então você tem que prestar muita atenção quando você for responder. Ah, mas às vezes confunde. Exatamente, as bancas sabem disso, por isso elas colocam questões que podem gerar dúvida. Por isso que aqui, ó, logo de cara, já solta aqui, ó, da infantil ao ensino médio, né? Que a pessoa pode ali se enganar. Mas a redação é essa, ó, incumber-se-ão, porque estamos falando da Organização da Educação Nacional. É aquela parte que fala o que faz a União. A União faz isso, isso, isso. O que faz o Estado? O Estado faz isso, isso, isso. E os municípios? Isso, isso, isso. Tá? Então é importante, quando você lê essa parte, prestar muita atenção. Porque, por exemplo, o ensino médio está mais vinculado à questão estadual, né, do governo do Estado. 12, banca nosso rumo, Itanhaém, né? Também litoral. Voltamos aqui. Agora nós estávamos no litoral norte, em Ilhabela, agora vamos para o litoral sul, em Itanhaém. Assinale a alternativa correta em relação à educação básica, conforme as diretrizes e bases da educação, Lei 939496. Então, novamente aqui pedindo uma alternativa correta, tá? Alternativa correta. A escola poderá reclassificar os alunos, exceto quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Então, se o aluno vem do exterior, ele não pode ser reclassificado? Não, né, gente? Está incorreto isso aqui. A letra A a gente descartaria. A B, o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento, nas normas do respectivo sistema de ensino, exigido a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Opa! Aí está corretinho, hein? 75%, controle de frequência a cargo da escola.
Perfeita a redação. Eu já marcaria gabarito letra B aqui. Mas é assim que faz, professor? Claro que não. Claro que não. Quem assiste às minhas aulas eu falo, você não marca alternativa e pula para outra, de jeito nenhum. Você vai confirmar. Vou ler aqui para ver se realmente eu na leitura rápida que eu não comi uma bola aqui, não me distraí com algum detalhe, né? Eu acho que é a B, mas vou olhar direito aqui a C. Vamos lá. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ano fundamental, pode ser feita para promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior em outras escolas. A redação aqui está parecidinha, né? Está parecidinha, mas tem um erro aqui no finalzinho. Tem um erro aqui no final, ó. Então a banca, ó, o que ela fez? Colocou quase a mesma coisa, quase. A carga horária mínima anual será de 600 horas. Aí parou, né, gente? Essa aqui não dá nem para continuar lendo. É 800 horas, gente. Bota isso na cabeça, 800 horas. Falou 600 horas? Nem na pandemia 600 horas. E para ensino médio, distribuída por um mínimo de 250 dias letivos. E aqui já também é 200 dias, né? Então já está tudo errado, a gente já descarta D. O calendário escolar deverá se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, com isso podendo reduzir o número de horas letivas. Jamais reduz o número de horas letivas. Jamais, tá? Não reduz, né? Não reduz o número de horas letivas. Não marque isso, pelo amor de Deus. Então, realmente é gabarito letra B. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui eu coloquei a letra, coloquei a lei aqui, ó, né? Olha só, olha o detalhe aqui, ó. A classificação em qualquer série etapa, exceto a primeira do ano de ensino fundamental, pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Olha o que ele colocou aqui, ó. A fase anterior em outras escolas, ó. Uma pequena mudança aqui, né? Uma pequena mudança. Então, gente, olha o detalhe aqui. Um detalhe muito, né? Aqui carga de 800 horas, 200 dias letivos, você tem que saber isso aqui, certo? Não pode esquecer isso aqui. Olha aqui, ó, o calendário escolar deve se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas. Não pode reduzir de jeito nenhum o número de horas letivas, tá? Então aqui, gabarito letra B, né? Gabarito letra B. Coloquei que é exatamente a resposta que nós marcamos aqui do aproveitamento, controle de frequência e 75% de frequência mínima, tá? Coloquei aqui as outras alternativas, né, do pode reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de preferências entre estabelecimentos situados no país, então pode reclassificar, né? Então aqui trouxe aqui para vocês para colocar a redação correta e aqui gabarito letra B, para vocês verem aonde estão os erros das outras questões aqui, que também é importante para você estudar, certo? Gabarito letra B, vamos para o número 13, VUNESP, Cananéia, com base na lei 9394 de 20 de dezembro de 96, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assinale a alternativa correta relativa ao currículo do ensino fundamental. É obrigatório aos sistemas de ensino desdobrar em ciclos? Não, né? Não é obrigatório. Eles podem, mas não é obrigatório. B. Será ministrado nas línguas portuguesa e inglesa? Opa, né? Aqui tem língua portuguesa, mas inglesa? Incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes? Aqui, ó, que deu match, né? É isso aí. Número 13, letra gabarito C, de correto. Vedará o estudo sobre símbolos nacionais, vai proibir estudo sobre símbolos nacionais como tema transversal no currículo do ensino fundamental? Não, né, gente? Absurdo. E terá duração de 8 anos? Nada disso, né? A gente sabe que o ensino fundamental é de 9 anos. Então, olha aqui, gente. Eliminamos a E, eliminamos a D.
né? Aqui o ensino será ministrado na língua portuguesa, mas não na língua inglesa, né? A língua inglesa é um dos componentes lá, mas não que ele será ministrado na língua inglesa, então nosso sistema não é bilíngue, né? Então tá fora aqui. E não é obrigatório desdobrar em ciclos. Gabarito letra C. Olha aqui, vamos lá? Olha aqui, gabarito letra C. A redação que fala aqui, ó, ensino obrigatório, duração de 9 anos, entrando com 6 anos de idade, então preste muita atenção nisso, tá? Olha aqui, ó, parágrafo 1. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos, então é facultativo, não é obrigatório, certo? Olha aqui, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas. Não tem língua inglesa aqui, né? O currículo, olha a nossa resposta aqui, o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, que é o ECA, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Nosso gabarito estava aqui na letra C, olha lá, gabarito na letra C aqui, ó, tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no parágrafo 4, que é interessante, o ensino fundamental será presencial. Professor, e na pandemia? Ó, lembra disso, ó, artigo 32, parágrafo 4. É claro que a pandemia, né, o Covid, é uma exceção, um negócio absurdo, que não tinha como fazer, né? Olha aqui, porque ele coloca aqui, ó, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, que é o nosso caso, tá? É o caso aqui da pandemia. Guarde isso aqui, porque isso aqui é um tema atual, pode aparecer como questão aí na sua prova, certo? Gabarito, né, dessa aqui, letra C, gabarito letra C, e aqui o artigo 32, importante você ler esse artigo 32, hein, gente? Porque ele está aqui falando do tema no seu parágrafo 4, que pode aparecer na prova aí, sobre a obrigatoriedade do ensino fundamental ser presencial, mas está previsto aqui ensino à distância em situações emergenciais, certo? Então atenção aí. 14 VUNESP Sorocaba, de novo, voltamos aqui para o interior de São Paulo, a bela cidade de Sorocaba. A Lei 939496 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, de acordo com o artigo 11, os municípios incumber-se-ão, né, de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem. Então, B, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação nacional. Letra C, estabelecer em colaboração com os estados competências e diretrizes para a educação infantil e ensino fundamental e ensino médio. D, prestar assistência técnica e financeira aos estados para o desenvolvimento do sistema de ensino. E E, oferecer educação infantil em creches e pré-escolas com prioridade o ensino fundamental. Novamente, uma questão sobre municípios. Novamente, uma questão sobre municípios. Olha os municípios aparecendo aí de novo. Veja, artigo 11. Cai demais, gente. Então, por que as provas são sobre municípios? Né? Geralmente os concursos aí, o artigo 11 fala de municípios. Então, é importante que você esteja atento. Qual que seria a resposta aqui, gente, da letra da questão número 14. Nós já vimos isso, né? Nós já vimos uma questão aqui. Ó, o incumber-se-ão de... de novo, gente, olha aqui, letra E. Oferecer a educação infantil em creches para escolas e com prioridade o ensino fundamental. Não, pessoal, não pode ter caído de novo. Não pode. Caiu, gente. E cai muito. E vai cair. E vai continuar caindo. Vai continuar repetindo. Olha aqui, ó, 14, letra E. Oferecer a educação infantil em creches para a escola e com prioridade o ensino fundamental. Artigo 11. Apareceu de novo, gente. Então, por isso que eu falo, cada vez que você vai fazendo questões, você vai melhorando aí, você vai melhorando o teu desempenho. Gabarito letra E, olha aqui, ó, letra E.
oferecer educação infantil em creches e pré-escola e com prioridade o ensino fundamental, permitindo a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades, sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal, manutenção e desenvolvimento do ensino. Caiu de novo, gente, de novo, tá vendo? Artigo 11, presta atenção, marca aí na hora que você for estudar, tá? 15, número 15, VUNESP Sorocaba, em um atendimento com orientador educacional de uma escola da rede municipal de ensino, a mãe de um aluno do 6º ano do ensino fundamental solicita que seu filho seja dispensado das práticas de educação física, alegando que a criança não gosta de praticar esportes. A orientadora esclarece à mãe que, segundo a lei número 939496, que é a LDB, né? Então a mãe, a VUNESP gosta sempre de colocar uma história, né? Uma historinha, e a mãe queria dispensar o filho, e a lei, a LDB, prevê lá os casos de dispensa. Aí colocou lá, seu pedido deve ser encaminhado ao professor de educação física da escola acompanhado de um atestado médico. B. As atividades de educação física poderão ser substituídas por outras a critério do professor. C. Seu filho poderá frequentar uma academia como equivalência às atividades que seriam desenvolvidas na escola. D. A educação física é componente curricular obrigatório da educação básica e faz parte da proposta pedagógica da escola. E E. A criança poderá ser dispensada das atividades de educação física conforme seu pedido. Se você fosse orientadora, qual seria a sua resposta? Claro que você responderia letra D de dado. A educação física é componente curricular obrigatório da educação básica e faz parte da proposta pedagógica da escola. Gente, existe formas de dispensa da questão da educação física? Sim, existe. Está lá na lei 939496. Mas aí a mãe não pode pedir a dispensa porque o filho não gosta de praticar esporte. Isso não é motivo. Agora, se fosse ali um adolescente, um jovem que já tivesse prole, tivesse trabalhando lá, então existe lá na lei uma série de requisitos para dispensa que nós vamos ver. Então aqui, no caso, letra D, coloquei aqui, educação física é o componente curricular obrigatório, sendo sua prática facultativa ao aluno. Aí tem as práticas facultativas aqui, Se o aluno, inciso 1, cumprir jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, portanto, se for menor do que 6 horas, ele não pode ser dispensado, tem que ser igual ou superior, prestem muita atenção, porque as bancas gostam de perguntar muito isso. Maior de 30 anos de idade, isso aqui já caiu também, então é maior de 30 anos de idade, aí ele pode ser facultativo, ele pode ser dispensado, 3, que estiver prestando serviço militar inicial em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física, também, tá? Aí tem um decreto aqui, que raramente cai, certo? Aí o 5 foi vetado, e que tenha filhos, tá? Então, nesses casos aqui, a pessoa pode, a prática da educação física é facultativa. No caso da questão aqui, é apenas a criança não gostava de praticar esportes, é a informação que a questão dá, então, portanto, ela não se encaixa em nenhum desses itens aqui, e, portanto, teria resposta orientadora correta, letra D, educação física é componente curricular obrigatório e faz parte da proposta pedagógica, tá? 16, VUNESP Arujá. Um dos conhecimentos necessários para o exercício da função do supervisor de ensino é o conhecimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394, artigo 1, parágrafo 1, e a compreensão de que nesta lei as disciplinas os processos formativos que se desenvolvem nas diversas organizações da sociedade civil, B, nas relações educacionais que ocorrem na vida familiar, C, na educação escolar em instituições próprias por meio do ensino, D, nas práticas sociais que contribuem para a formação do cidadão, e E, nas práticas educativas que ocorrem nos meios sociais, religiosos e esportivos. Novamente, gente, artigo 1, só que dessa vez o parágrafo 1, não o outro parágrafo, E aí é também um processo formativo que se desenvolve, é um complete aqui de novo,
E aí, a resposta certa seria 16, na educação escolar em instituições próprias por meio do ensino. Olha aqui, ó, certo? Olha aqui, ó, parágrafo 1, parágrafo 2, né? Por meio do ensino em instituições próprias, cai demais, gente. Então, artigo 1, parágrafo 1 e parágrafo 2, ó, esses dois aqui, você tem que saber, tá? Porque eles caem, vocês viram aqui quantas, umas 3 questões aqui, a gente já falou desse tema. 17, essa questão, gente, que é para não errar, tá? Ó, caiu na VUNESP, concurso Sorocaba. A Lei 9394 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. No artigo 6, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica. Segundo esse mesmo artigo, cabe aos pais ou responsáveis matricular na educação básica as crianças a partir dos... Esta não dá para errar, gente. Educação básica, nós estamos falando do quê? Desde a pré-escola. E qual é a idade para matricular na pré-escola? 4 anos de idade. 4 anos de idade. Obrigatório na pré-escola. Não dá para errar esse tipo de questão. Caiu na VUNESP, a tão temida VUNESP, aí, que todo mundo morre de medo. Um concurso aí gigante de Sorocaba. Olha a pergunta, que simples. Que simples essa pergunta, né, gente? 4 anos de idade. Não dá para errar, né? Então, presta atenção aí para você. Ó, como tem gente que fala, porque cai pergunta difícil. Cai, né? Mas também cai pergunta bem fácil, como essa aqui, 4 anos de idade, certo? Olha aqui, é dever dos pais ou responsáveis, artigo 6, efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Muito bem, não pode errar, gabarito letra C. Pode errar sim, né, gente? Mas essa é uma questão boa para acertar. Conzesp, uma banca aí que fez uma prova lá em Santa Fé do Sul, no ano de 2019. De acordo com as afirmações trazidas na Lei 9394, é correto afirmar que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, né? Essa frase que eu falo que é clássica, que cai demais, é uma frase que aparece muito na educação brasileira, então de cara já é o gabarito letra A, mas vamos ler as outras alternativas para confirmar se nossa alternativa realmente é a A. É dever da escola garantir a matrícula dos menores a partir dos 3 anos de idade? Não, né? Acabamos de ver uma pergunta aqui falando de 4 anos de idade, aqui está falando 3 anos de idade no ensino fundamental, gente. Não, aí já elimina aqui, ó. As instituições escolares do setor privado não estão sujeitas à autorização de funcionamento e avaliação de qualidade? Estão sim, né? Quem supervisiona o setor privado é o poder público, então está fora também. A educação básica tem por finalidade ofertar principalmente meios para educando progredir no trabalho? Também não é essa a redação, não é isso, somente isso, né? Então, tá fora e realmente é letra A, de amor. Olha aqui, ó. Aqui, gabarito letra A, artigo 22, ó. A educação básica tem por finalidade desenvolver educando, assegurar a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania, fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Questão 19, continuamos na mesma banca com o ZESP, uma questão aqui do artigo 5 da LDB, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda quem pode acionar o poder público para exigi-lo, assinar de acordo com a lei LDB 9394, qual que completa corretamente a lacuna. Gente, é que e ainda a escola, a família, o Estado ou o Ministério Público. De acordo com o artigo 5, gente, quem também pode acionar o poder público para exigir um direito que é público e subjetivo, que é o acesso à educação básica, é o Ministério Público, né? E ainda o Ministério Público está aqui.
Professor, o que é direito público subjetivo? É aquele direito incontestável, né? Ou seja, todos têm direito à educação, não dá para contestar esse direito, por isso que é direito público subjetivo. E quem pode acionar? O Ministério Público. Aqui, né? Constituído ainda o Ministério Público acionar o Poder Público para exigi-lo. Gabarito letra D, tranquilo aqui também. Artigo 5, tem que estar aqui no seu radar também. E a última questão, com ZESP, na mesma banca aqui, mesma prova Santa Fé do Sul, viu? 3 questões de LDB. De acordo com o artigo 19 da Lei Federal 939496, as instituições de ensino de diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. E aí, olha só, gente, usando aqui os incisos, né? Então vamos lá. Públicas, assim entendidas, as criadas ou incorporadas e mantidas e administradas pelo poder público. Privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Filantrópicas, criadas pela iniciativa privada, atendendo às exigências do poder público. E 4, iniciativa religiosa, mantida pela igreja ou grupos religiosos. Então, gente, de acordo com o artigo 19, o que está certo? Essa primeira, segunda, terceira, quarta, vamos ver. 1 e 2 apenas, 1, 2, 3 e 4 apenas, 2, 3 e 4 apenas, 3 e 4 apenas. Aqui, gente, se você tivesse plena certeza aqui da primeira, que está correta, né? Públicas, assim entendidas ou criadas, incorporadas e mantidas pelo poder público, você já eliminaria 2 questões aqui que não tem a número 1. Privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, também está correta, de acordo com o artigo 19. Então, a 1 e a 2 estão corretas. Então, ficaríamos ainda entre a A e a B. Porém, a terceira está errada. Filantrópicas criadas pela iniciativa privada, atendendo às exigências do poder público, está fora. Então, a gente já eliminaria a B e já saberia que era a 1 e a 2 apenas, né? Iniciativa religiosa mantida pelo grupo também está errado. Então, a número 3 e a 4 estão erradas, a 1 e 2 corretas. Olha aqui, ó, né? Exatamente aqui o que diz. Comunitárias na forma da lei, de acordo com o artigo 19. Não tem nada disso aqui de filantrópicas, iniciativa religiosa. É só comunitárias, públicas, privadas e comunitárias, né? As públicas, assim entendidas, criadas ou incorporadas e mantidas e administradas pelo poder público, privadas, assim entendidas e mantidas e administradas por pessoas físicas, jurídicas e privadas. Gente, assim a gente termina, né, a nossa revisão. Espero que essas 20 questões possam ajudar vocês aí no estudo da LDB. É sempre melhor a gente ler a lei quando a gente já viu várias questões sobre a lei, porque o nosso olhar fica mais atento, mais ali focado, do que você simplesmente ler a lei sem saber o que vai ser perguntado, né? Qual a expectativa, quais perguntas podem cair daquela lei. Então é importante que você conheça o que está se perguntando, aí você lê a lei, você já vai ter uma nova visão sobre a legislação, sobre como você deve responder, estudar, enfim, tudo melhora. Tá bom, gente? Grande abraço, até a próxima. Um grande abraço para todos.